período ele deixou de fazer as coisas habitual, perdeu. O primeiro sinal foi o foco. Ele parou de manter contato visual, a interação dele era quase nula. Até então ele brincava, ele já começava começou quase que chamar a mãe, começava a imitar alguns bichinhos, o leão. Você fala, Léo, como que o leão faz? Ele fazia uau! Aí do nada parece que desligou uma chavinha na cabeça dele e zerou tudo. Aquela criancinha espontânea, que dava bastante sorriso, zerou. Aí é onde que a gente veio parar aqui na Unimed. Ele, muita agressividade, né? Algumas dificuldades em aprendizado e muita resistência por parte de ordens, né? De obedecer ordens e também de acatar algumas situações. Então, a gente, mediante esses sinais, a gente procura auxílio. Inicialmente, quando a criança ela chega para nós, o primeiro passo é fazer essa avaliação diagnóstica, é saber se é uma criança que tem um laudo médico ou se é uma criança que necessita de um laudo médico. Então, na terapia ABA, primeiro a gente faz a avaliação de repertório comportamental para mapear essas habilidades que a criança tem, né, e as habilidades que a criança não tem também. Porque em cima das necessidades da criança, em cima das necessidades familiares, a gente monta o plano de ensino individualizado. E aí a Unimed, ela agenda essas terapias com os profissionais responsáveis e aí na primeira sessão as famílias vêm para conhecer esses terapeutas que vão fazer esse trabalho direcionado com a criança e aí a gente dá uma média de pelo menos 3 meses de avaliação de repertório comportamental para a gente entender como é essa criança, para a gente entender como que ela aprende, para que o terapeuta crie um vínculo com essa criança, né? Então esse vínculo, tanto familiar quanto com o terapeuta, para a gente é muito importante no tratamento em si. A parte de fisioterapia depende muito das idades. A criança chegou para a gente e identificamos algum atraso no desenvolvimento musculoesquelético, faz uma avaliação com a criança e daí começa a trabalhar as funções dela. A gente tenta trabalhar dentro do que é funcional para que o dia a dia. O intuito é preparar tanto da parte da terapia ocupacional quanto da fisioterapia a criança para sobreviver de forma independente. Aqui na Unimed a gente presta esse serviço multidisciplinar ABA, então a gente conta com as especialidades de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicomotricidade, fisioterapia, musicoterapia, então é um trabalho multidisciplinar. A gente também tem o projeto Cuidando de Quem Cuida, que é um projeto que a Unimed oferece para ouvir os pais. Então a Unimed ouve esses pais, acolhe esses pais, que a gente entende que o processo terapêutico ele é muito importante. Não só para a criança, mas para os pais, para trabalhar a maternidade, para trabalhar a paternidade, para se conhecer e poder ajudar o seu filho. A melhor coisa que eu consigo enxergar aqui na Unimed, do tratamento deles, não é nem com a criança. Isso é eu falando como pai. Porque a criança é o normal dela, é a vida dela, o normal, ela é uma criança autista. Mas é tudo o apoio que eles dão pra gente, que tá cuidando. Então, primeiro, eles fortalecem a base para fortalecer a criança. E quando eu vim pra cá, eu sempre andava eu e minha esposa. Eu não consigo falar por ela, mas eu tava perdido, só um bagaço. E eles conseguem te dar esse suporte. Sempre tem, nós somos chamados, né? Temos feedback diário da parte dos profissionais. A coordenadora nos chama também para nos dar feedback, também nós podemos falar. Ele pergunta como que foi a semana, se está tudo bem. Então é muito assim, nós sentimos acolhidos por parte da Unimed nesse quesito, não só de tratamento dos filhos, mas também do suporte aos pais nessa questão de se aproximar. Não adianta ela desenvolver sozinha se a gente não estiver bem. Então isso que para mim é muito importante.